Agora nós que vamos stalkear você. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. E hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal Madrugados. E dessa vez vamos te contar 10 curiosidades sobre a série Você e You. Essa série que muito em breve vai ter temporada nova. Nós já fizemos vídeos sobre informações da temporada nova e tá todo dia quase saindo trailer de um personagem específico no Instagram. Tá tendo muita informação nova também já depois do vídeo que a gente fez. Mas dessa vez nós vamos trazer curiosidades da série e você vai ver essas curiosidades depois da vinheta. A primeira curiosidade é que a série é baseada em livros. Muita gente deve ter pensado como é que os criadores dessa série tiraram essa ideia de maluco. Mas não foram eles não, eles só quiseram adaptar a ideia da Caroline Kepnes, que teve a ideia de maluco para os livros dela. Que tem dois livros dessa série, que são You e o Hidden Bodies, que seria Corpos Escondidos, em português. Já fazia bastante sucesso como livro, antes de chegar na Netflix como série. A autora, a Caroline, né, ela foi muito elogiada, por exemplo, pelo Stephen King. O Stephen King, autor, escritor super renomado, falou, por exemplo, sobre ela que ela é totalmente original e que ele nunca leu nada como isso, que é hipnótico e assustador. E também outros artistas já comentaram a série, que chamada, por exemplo, a Millie Bobby Brown de Stranger Things. Já deu a opinião dela sobre a série. É uma curiosidade, né, que sempre tem quando é uma adaptação a um livro, comparações em relação ao livro e à série ou ao filme. Enfim, um negócio bem interessante. Não existe Paco nos nossos livros, né? E não é uma adaptação totalmente fiel, né? Claramente. E o Paco foi uma ideia dos criadores da série para criar essa versão um pouco mais humana do Joe, né? Já que ele é um garotinho protegido ali do Joe. Mais uma coisa legal para saber é que a livraria Logos Bookstore, ela existe de verdade. É uma livraria realmente da vida real e que foi usada como cenário para realmente as gravações da série. Se tem uma coisa que acontece, que aparece muito nessa série, são livros, né? O Joe é fascinado por livros, a Beck quer ser a autora, e eles conhecem na livraria que o Joe trabalha, que fica lá em Nova York, de verdade, e lá foi os entornos da livraria em si, foi o principal cenário de gravação da série. Teve pouca cena realmente em estúdio. Já não foi montado, foi realmente algo que existia, eles pegaram, bora fazer aqui. Outra curiosidade, já mais realmente pra série, é que a Elizabeth Lale, né, a atriz da Beck, não sabia qual seria o fim da Beck. Ela não sabia o fim do, né, que a... Me permitam dar spoiler, então qualquer coisa, diminui o som, enfim. Que a Beck ia morrer no final, daquele jeito. E ela descobriu ali quando foi ler o livro, né? Ela já era contratada pro papel, não tinha lido o livro, foi ler e descobriu o que ia acontecer. A série tem muita participação feminina, o que é muito legal e muito necessário até, né? Porque que mulheres contem essa história, porque... né? A história é basicamente sobre feminicídio do início ao fim, então a visão feminina é relevante pra contar esse tipo de coisa. Meu Deus do céu, o maluco tá no grupo Lara e Fred. Enfim, além da autora que escreveu os livros, né? Muitas mulheres participaram da produção da série, inclusive mulheres trans.
Por exemplo, na primeira temporada, 10 episódios, metade foi dirigido por mulheres. Não acabou. Tem a Blythe, que é a amiga da Beck ali, interpretada pela Harry Neff. A Harry Neff é uma mulher trans dos Estados Unidos, né? E tem também essa representatividade na série. Essas mulheres todas foram bem importantes na construção da personagem, né? Porque a atriz, a Elizabeth, ela não queria que a Beck fosse só a garotinha, a mocinha que vai morrer no final. Não, a Beck é muito mais que isso, é uma personagem complexíssima. Mal comparando, digamos assim, pega o BBB agora. Tá tendo toda a treta com a Bruna, né? A Bruna é uma participante controversa do Big Brother. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas quando teve o momento que ela foi abusada ali num relacionamento, que passou do ponto, todo mundo defendeu ela. Então é meio que esse o contexto aqui com a Beck. A Beck, se é em outra série, com outro contexto, ia ter gente que não ia gostar da Beck. Dependendo da série que você quiser contar, a Beck é vilã. Dependendo da história que você quiser contar, a Beck pode ser muito bem a vilã de uma série. Com as mesmas características que ela tem aqui. Qual série? Ué, não... Ela não tava namorando depois que terminou com o Joe? Qual era o nome do homem? Ela não namorou. Não, o Joe que tava, né? Por exemplo, se a série é a vida da Karen Lynch, ela é vilã. Se a série vai por outro rumo de que o Joe não é um psicopata louco, ele só é o namorado da Karen Lynch, ela é a vilã que pegou a namorada da menina. Verdade. Então, é uma coisa bem interessante, muito bem feita que foi feita. A Beck não é só a garotinha protegida, indefesa nesse contexto da série. Ela é muito mais complexa que isso, o que deixa a série muito melhor. O Penn Badgley, né, que é o ator maravilhoso de Joe Goldberg, ele não conhecia as redes sociais. Ele até hoje não tá em nenhuma rede social. Ou melhor, eu sei que ele tá no Twitter sim, esquece. Mas enfim, ele não sabia esse mundo, apesar de que ele tava indo interpretar um stalker, né? É bem curioso esse fato. Ele não conhecia as redes sociais e ele se espantou com esse universo, né? Como pode ser maléfica para as pessoas e perigosa. Enfim, na série o Joe consegue rastrear as pessoas e descobrir detalhes bem íntimos, né? Simplesmente usando a internet, usando a rede social, e aí ele ficou bem assustado com essa questão. Uma das principais cenas da primeira temporada de Você é aquela do metrô, né? Que a Beck cai num vão do metrô, que se o Joe mata ela, mas se ele não é o Joe sendo um stalker maluco, doente, ela tinha morrido antes também. Porque a chance de que ela ficasse ali pra sempre até um metrô passar por cima dela era gigante. E parece simples a cena quando você assiste, né? Mas não, aquela cena foi muito complicada, porque o Penn e a Elizabeth, elas tiveram que ficar 8 horas num treinamento para poder permitirem eles fazerem essa cena. Ter certeza de que eles não iam morrer de verdade, como era o risco da Beck na série. Eles tinham medo da Elizabeth morrer de verdade fazendo a cena. E passaram 8 horas ensinando todos os cuidados que a menina tinha que ter pra não morrer. O Festival de Dickens, né, que é um acontecimento ali também da série, que é um momento bem legal, que é o momento em que o Joe acidentalmente, tudo é muito coincidente nessa série, encontra a Beck, né, naquele festival que se chama Festival de Dickens,
E esse é um festival que de fato acontece nos Estados Unidos e na Europa. Ele tem como objetivo resgatar os costumes da era vitoriana, recordando os romances de Charles Dickens. Pra mim, uma das principais lamentações da história desse canal é justamente quando a gente ia gravar o Watch and Talk deste episódio e a gente perdeu o começo dele e teve que começar tudo de novo. E se perdeu a reação genuína de quando eu comecei o episódio. A reação genuína do Daniel, que morreu de rir quando eu comecei o episódio com o capitão está vivo e vai jogar no Vasco. Mas, passando para a próxima curiosidade, existe o Joe Goldberg e existe o Dan Humphrey, que foi outro personagem muito famoso, interpretado pelo Penn, que muita gente, quando estava assistindo a série, né, deve ter tido a impressão de conhecer esse cara em algum outro lugar e não se ligou. Dan Humphrey, né, personagem de Gossip Girl, quando ele era muito mais jovem. O ator, ele disse que já esperava, né, uma comparação entre os dois personagens. Eu não posso comparar nada porque eu nunca assisti Gossip Girl. O Felipe tem mais propriedade no assunto. E ele comentou que o sentimento dele em relação a essa comparação é que realmente o Joe ele acaba sendo uma meta-progressão de Dan Humphrey, o que deixa ele extremamente desconfortável, mas também tá deixando ele em casa, se sentindo em casa para fazer a atuação. Ele já tinha muita experiência interpretando o Dan, como ele acha que o Joe é uma meta-progressão, tornou talvez o trabalho mais fácil tecnicamente, mas ele ficou desconfortável, porque é normal se sentir desconfortável, independente de qualquer coisa, interpretando Joe Goldberg, mas ainda mais com esses detalhes que eu não entendo direito. Não existe personagem que preste, né, que seja uma boa pessoa em Gossip Girl, então faz no sentido, acho que principalmente no final da série é uma comparação plausível e muitas vezes o Dan parece um psicopata ali no fundo. Inclusive, é outra série Mas eu gosto do Dan, mesmo não sendo uma pessoa boa. Inclusive, é outra série que ele fez que tem muita relação com redes sociais, né? Verdade. Isso é um negócio que eu acho muito legal. O Penn fala o tempo todo como o Joe é um pé-barrei e não vale a pena, não presta, porque o pessoal fica romantizando esse cara e ele fica muito desconfortável em relação à forma como os espectadores viram, né, a relação de Joe e Beck. Querendo ou não, é uma série que também traz isso em relação ao público, é um experimento de como o público vai reagir a isso. Durante as gravações, o Penn sempre ficava refletindo como seria que o povo ia reagir, né, à série, ao relacionamento dos dois. E, enfim, tanto ele quanto os criadores da série demonstraram uma preocupação em relação à romantização que poderia acontecer. E, de fato, aconteceu. Cuidando a não exagerar na cara de bonzinho, o Badley sempre se questionava sobre o quão carismático Joe era e poderia se tornar, até que ponto isso seria aceitável. E ele costuma falar o tempo todo em entrevistas o quão é problemático e quão não se pode gostar do Joe. E outra coisa, inclusive, porque essas curiosidades todas que a gente falou aqui são da primeira temporada, né? Uhum. E a Beck é uma cara dessa série, com certeza, mas eu acho que o que vem em sequência consegue ser maior. Eu acho que a Love representa mais a série do que a Beck, na minha cabeça. E Pode ser. Muita gente, assim, eu fico assustado, naturalmente, mas assim, eu fico assustado também pela quantidade maior. Muita gente ama a Love. Verdade. Ama de paixão. Acha ela exemplo de o que ser na vida. É impressionante, tipo, o pessoal chama ela de rainha, de tudo. O Twitter é um negócio bizarro. E com certeza A mamacita, né? o personagem Joe é bem pior, porque apesar de terem características bem parecidas, o Joe representa uma coisa que existe como, digamos, estrutura dentro da sociedade. A Beck é
Ou a Love é, digamos, ela só ali, pronto, não existe uma estrutura no mundo de mulheres assassinas de maridos, mas existe uma estrutura, infelizmente, por mais bizarro que isso pareça, existe uma estrutura de homens que matam as esposas, ou pelo menos chegam perto. Mas, de qualquer forma, completamente bizarro que passa na cabeça de uma pessoa para amar a Love e amar o Joe também, mas, meu Deus, eu não tenho nem palavras para isso. Pois é, um vídeo que eu acho muito bom é uma entrevista em que o Pen tá respondendo algumas perguntas do Twitter e ele é perguntado sobre: você acha que o Joe, com a Love, aprendeu sobre amar? Enfim, ele responde que não, eu não sei exatamente as palavras dele. É bem necessário aquele vídeo também.